Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Eric, dou aula de judô e hoje estou aqui como acadêmico da UFG. Vamos falar e vamos construir como passo a passo de dar uma aula de judô. Todos sabem que o professor de educação física ele tem que estar preparado para dar uma aula na escola, no ambiente escolar. Então hoje a gente vai fazer um passo a passo aqui que pode servir de norteador para as suas aulas nas suas escolas. Então hoje eu vou contar com a ajuda da Elinês, que está aí atrás das câmeras, do professor Júlio César, que é meu auxiliar aqui no projeto Judô Rumo à Cidadania, e na minha equipe de graduados, pessoal aí de faixa marrom a faixa verde, todos eles já com histórico de muito tempo no judô. Então hoje a gente vai fazer um passo a passo e vai tentar construir essa história e espero que nos comentários tenha algumas possibilidades novas que possam surgir. Obrigado e vamos lá. Pessoal, o judô ele começa a aula com a saudação. O que é a saudação? É você mostrando para a comunidade judoística e para todo mundo que for fazer a atividade que a aula vai ser iniciada. Nós temos momentos distintos na saudação. O primeiro momento é a reverência ao criador do judô. Por quê? Se isso aqui fosse só um ambiente de treinar, seria um tatame normalmente. Só que a partir do momento que existe a figura do aluno, do mestre e do Jigoro Kano, que é o fundador do judô, passa a ser um dojo. Então, o dojo hoje vai ser o nosso lugar para a nossa aula de judô. Muitas escolas a gente sabe, a gente tem ciência que não tem um espaço, mas aqui também isso foi construído passo a passo. Tá? Começou se dando aula numa sala de 4x4 e depois a gente foi ganhando nosso espaço até a gente ter hoje um dojo para dar aula. Então a gente vai começar a aula, a saudação é feita primeiro quando se organiza os alunos e os professores. Então sempre o graduado à frente, e aí o aluno mais graduado numa posição de destaque e os demais alunos nas demais posições de acordo com a sua graduação. Tá? O professor em si, ele vai comandar até o momento que se vira para o Jigoro Kano e depois disso ele vai passar a palavra para o aluno mais graduado. Então a gente vai ver e vai fazer o passo a passo. Ok? Shomeri, hey! Sensei ni, hey! Aí pessoal, essa é a parte de saudação do judô para se iniciar a aula. Para se começar uma aula de judô, você tem que mostrar para o seu corpo que você vai iniciar uma atividade. Então isso geralmente é feito com alongamento, que é onde o professor não precisa forçar o corpo para que ele exerça aquela atividade. Porque geralmente o judoca já está habituado e o aluno em si também já está habituado àquele tipo de movimento. Mas é uma precaução para evitar lesão e para preparar e condicionar o seu corpo. O que hoje acontece muito? Professor sem domínio e faz uma coisa que não vai dar certo. Eu costumo fazer, e aí os meus alunos, os professores que dão aula comigo também, eu busco fazer isso com eles, sistematizar o processo de alongamento. Começar o processo numa ordem que o seu próprio corpo já dispõe. Ou você começa o alongamento de cima para baixo, alongando pescoço, tronco, membros superiores, troncos, pernas e até o pé. Ou você começa o sentido contrário, fazendo alongamentos de pé, perna, pescoço e assim por diante. Então vamos fazer aqui alguma coisa só para ilustrar bem essa parte, para que fique vivenciado. Nós vamos começar o alongamento e vamos começar o alongamento pela parte de cima. Então vamos começar pelo pescoço e aí a gente vai dar sequência. Lembrando sempre que em se tratando de uma aula de judô, sempre a contagem a gente aconselha que se inicie em japonês. Então eu vou fazer alguma coisa aqui só para a gente vivenciar mais ou menos como é isso. Aí alongamento de pescoço, puxa o pescoço para o lado, it! Ne, san, shi, ru, ru, shit, hat, kyu, jiu. Para o outro lado, it! Ne, san, shi, ru, shit, hat, kyu, jiu. Esse processo seria construído de fazer para cima, para baixo, para um lado e para o outro, mas é só uma tipo de demonstração. Então a gente pode também, ó, alongou o pescoço, agora vamos alongar braço e ombro. Puxa o braço na frente, it! Ne, san, shi, ru, shit, hat, kyu, jiu. Aí viria o outro braço, mas como a gente está só demonstrando, vamos alongar aqui em cima, ombro, it! Ne,
sa, shi, gu, ru, shit, hat, kyu, ju. Aí beleza, agora a gente vai alongar tronco. Abre um pouco a perna, mais ou menos na largura do ombro, joga o tronco para frente, olha para o teto, it. Re, sa, shi, gu, ru, shit, hat, kyu, ju. E aí para fazer a compensação do movimento, a gente vai fazer o exercício de forma contrária. Alongou, com a perna esticada, força no chão, it. Re, sa, shi, gu, ru, shit, hat, kyu, ju. Então, e aí viria alongamento de perna, alongamento de pé, mas isso aí vai da criatividade e da mobilidade que seu aluno tem, da vivência que seu aluno tem, vai de comunidade para comunidade. A parte de alongamento, a gente acaba aqui, já fizemos saudação, alongamento, agora a gente vai passar para a parte que é o mais importante no judô, principalmente para iniciante, que é o kemi. Nós vamos fazer, vou utilizar um aluno meu aqui, criança em fase de educação de primeiro ciclo ainda, e vamos fazer a parte de quedas, os ukemis. Eu vou demonstrar primeiro a parte de shirokemi e maekemi. Vamos lá? Prepara. Posição de shirokemi. Na contagem vai bater a mão, voltando a perna até no ângulo aproximado de 90 graus e os braços batendo do lado do corpo até um ângulo aproximado de 30 a 45 graus, sem encostar a cabeça no chão. Prepara. It. Nip. Esse aí é o shirokemi sentado. Agora a gente vai demonstrar o shirokemi de cócoras. Fica de cócoras. It. Volta. Nip. Sam. E agora vamos demonstrar o shirokemi em pé. It. Nip. Sam. Aí agora a gente vai demonstrar a parte de quedas para frente. Maekemi. It. Volta. Nip. Sam. Essa parte de queda no judô ela é pouco utilizada, porque geralmente as projeções ou você vai fazer a parte de rolamento ou você vai fazer a parte de queda de um shiro, de costas. Mas é bom você preparar o seu atleta para alguma eventualidade de uma queda para frente. Quando o judô, no caso, é esportivizado, a queda para frente ela é livre de tomar uma pontuação. O seu adversário vai te jogar e você, se cair de costas é ipon, se cair de lado é vazar e oyuko. Se você cair de frente não é pontuação nenhuma. Então o atleta tem que estar mais ou menos preparado para cair de frente. Agora vamos dar sequência e complemento à parte de queda. A partir do momento que o aluno já sabe se proteger numa queda para trás, numa queda para frente e nas quedas laterais, nós vamos começar a incrementar isso aí com movimentos, com dinâmica. Geralmente, quando é com criança, a gente faz alguma coisa mais lúdica. Por exemplo, imita animal. Quando você vai fazer o rolinho para frente, você fala que vai imitar o tatuzinho. E aí por diante. E aí vai da criatividade do atleta, do aluno. Então, principalmente do professor. Eu vou usar a atleta Larissa Nunes para demonstrar alguma coisa da parte de queda. Ela já tem um desenvolvimento legal, já é uma atleta competidora e agora a gente vai fazer alguma coisa de queda. Vamos demonstrar então o rolinho para frente, que muita gente chama de tatuzinho. Aí abaixa, vamos lá. It. Nip. Sam. Isso. E aí, dando sequência ao movimento, nós vamos fazer também a parte de um shiro, a parte de queda de costas. Lembrando que é bom sempre você, para trabalhar a lateralidade do aluno, você lidar com o movimento para a esquerda e para a direita. Na queda para trás, o aluno vai fazer a queda para um lado e a queda para o outro, no tocante das pernas. Vamos lá. It. Nip. Sam. Beleza. E agora, depois com o tempo, a gente vai fazendo a parte dessas quedas com obstáculos. Leonardo, por favor. Eu vou utilizar o atleta Leonardo. Vem aqui, fica na posição defensiva aí. E aí a Larissa vai demonstrar algumas quedas também com obstáculos, até para atingir maior altura e para o aluno perceber que ele está em processo evolutivo. Vai lá, Larissa, faz a queda de costas. Aí usa o obstáculo para fazer o rolinho, passa por cima.
E aí, quando o aluno estiver já num grau mais desenvolvido, a gente vai fazer o Zenpo, que é os rolamentos para o lado. Primeiro, Larissa, faz com um obstáculo, vai lá. Pode fazer. E agora, Leonardo, volta lá para o seu lugar. Faz um rolamento para a esquerda e um para a direita. O Zenpo vai ter o quê? Para a esquerda e para a direita. Existiriam sim outras possibilidades? Existiriam. Poderia colocar uma fila de atletas para ir vendo o grau de evolução e tal. Mas o sentido não é esse. O sentido é que o aluno seja preparado para saber cair numa determinada situação. Por quê? Quando estiver fazendo as projeções, ele tem que estar preparado para cair de diversas maneiras. Porque o seu adversário ele não vai te mostrar a posição que ele vai te jogar. Quando fizer o cruzuche, o desequilíbrio, ele vai te jogar para qualquer uma das 8 possibilidades, os 8 lados. Então você tem que estar preparado e o seu aluno tem que estar preparado para saber cair para os outros lados. Existem também algumas outras possibilidades para se construir, até mesmo para uma parte de alongamento e de aquecimento, algumas dinâmicas que você vai continuar trabalhando a parte de UQMI, você vai continuar trabalhando a parte de movimentação do atleta, construindo um movimento que o atleta ou que o aluno geralmente não tem o hábito de fazer. Com isso você vai estar dinamizando o movimento do atleta e também preparando, porque a gente vai introduzir algumas coisas de UQMI, ou também o professor, tendo a criatividade, introduzir algo da parte que ele vai trabalhar posteriormente. Por exemplo, se um professor vai trabalhar a parte de chão, de nevasa, ele vai poder fazer alguns movimentos de tirada de quadril, movimentação de braço. Se o professor vai fazer a parte de tatiwasa, a parte de quedas, ele vai trabalhar alguma coisa em cima. Então a gente vai usar aqui, vai usar algumas possibilidades, mas que o professor esteja bem claro que isso vai dar a criatividade dele. Não existe nada engessado, nada metodológico para que seja feito. Aqui eu vou usar algumas possibilidades. Vou usar o Matheus, graduado faixa roxa, e a Gilly, também graduada faixa roxa, para fazer a demonstração. Gilly, vamos lá, fica na posição, agacha e coloca o cotovelo embaixo e abaixa a cabeça. O Matheus vai sair rastejando, na volta vai pular e fica lá na posição, Matheus. A Gilly vai vir rastejando e na volta vai pular, abaixa, Matheus. E aí, ó, se dá uma dinâmica de trabalho. Vai e volta, vai e volta. O que o aluno está trabalhando? Movimentação na parte do rastejo e a parte de saltos e pulos, porque vira e mexe ele vai precisar disso, tanto na construção do seu movimento do dia a dia, tanto no judô também ele vai precisar. Então, aí agora a gente pode introduzir alguma coisa a mais. Fica assim com a posição de como se fosse Maioquei, fica também, Matheus? Aí, Matheus, você vai lá, vai bater na mão dela, vai dar um rolamento, volta de Ushiro, acompanha a Gilly o movimento, volta de Ushiro, acompanha o Matheus o movimento, e aí dá-se uma dinâmica. Trabalha-se, além da parte de UQMI, você viu que a gente trabalhou queda para frente e queda de costas, também trabalha a socialização do aluno, que ali um aluno está precisando do outro, e aí também vai para um princípio do judô, para uma daquelas máximas, que é o benefício e o crescimento mútuo. Você está aproveitando o movimento de um atleta.